eu tenho um componente A aqui, tem duas forças. Um vetor P 40 de módulo 40, né? Apontado aqui conforme essa referência aqui, né? 20 graus em relação ao eixo horizontal. E tem um vetor Q, 60 newtons, né? Também tem dado aqui o seu apontamento em função dos ângulos aqui, né? Ou seja, tem dois vetores e a gente quer saber qual que é a soma vetorial, qual que é a resultante desses vetores P e Q. Primeira coisa aqui, né, pessoal, a resultante não é 40 mais 60, né? Ah, a força é 100. Não, não é 100, tá certo? Porque tem que obedecer a regrinha aqui do paralelogramo, né? Certo, pessoal? Seria 100 se tivesse os dois alinhados, assim, né? Ó. Aí você vai somar os módulos quando acontece. Essa é uma situação particular, né? Mas se eles têm ângulos entre eles, né? Tem que obedecer aqui essa geometria aqui, tá? Então, como que nós podemos resolver isso, né? E outro tópico aqui é represente essa resultante em notação escalar. E a gente aí recorda o que está nos slides anteriores lá, tá? Então, deixei preparado aqui, ó. Já deixei preparado aqui umas figuras de apoio aqui para a gente resolver. Tá. Então, ó, o que a gente quer fazer? A gente quer saber qual que é a soma dos vetores P mais Q. Fazendo aquela regra, né, de soma vetorial, de novo, não é somar os valores aqui, somar os módulos, né? Nós temos que respeitar a soma vetorial, né? Usando aqui a regra do paralelogramo, né? Então aqui eu tenho o vetor P, essa primeira imagem aqui, né? Tem um vetor P, desenho aqui ó, com a setinha em cima aqui, quando a gente escrever a gente vai sempre usar setinha, tá? E aqui eu tenho o vetor Q, né? E a gente quer saber a soma vetorial dos dois. Então, aplicando a regra do paralelogramo, né? A gente traça as linhas paralelas aqui, ó. Essa de cima, associada com o vetor P, né? E essa outra aqui, associada com o vetor Q. Certo, pessoal? E traça a diagonal. A diagonal aqui já está desenhada em azul, ó. Então, aqui nessa figura do lado aqui, vamos pôr de novo, ó. Esse é o vetor P. Se vocês puderem desenhar aí ou acompanhar no caderno, pessoal, façam no caderno. Esse é o vetor Q, faça esse desenho aqui. E aqui eu tenho o nosso vetor R, ó, que a gente vai chamar sempre de R, vetor resultante. Que é o P, é a soma do P mais o Q, a soma vetorial, né? Esse vetor em azul. Aí, então o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber, primeira informação que a gente quer saber, qual que é o módulo desse vetor? O que seria o módulo, né? O módulo seria o comprimento dele, né? A gente sabe que esse vetor P aqui tem um comprimento de 40, né? Aí numa escala newtons, né? Esse vetor Q tem um comprimento de 60, e a gente quer saber qual que é o comprimento do R aqui. Então, como que a gente poderia fazer isso? Se esse ângulo aqui, vou desenhar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ver se vocês veem, ó, esse ângulo aqui, vamos chamar ele de θ. O que eu posso falar desse triângulo aqui, ó? Lei dos cossenos, o Matheus escreveu lá, ó. Estão vendo esse triângulo aqui, pessoal, ó? Vou tentar pintar esse triângulo aqui. Mais ou menos aqui, tá? Esse triângulo aqui, certo? Triângulo de baixo aqui, ó. O que eu posso escrever desse triângulo, né? Olhando o triângulo de baixo aqui, pessoal. Eu posso falar que o comprimento aqui, olhando como se fosse um triângulo, né? Ó, R ao quadrado é igual, porque o R é esse comprimento em azul, é igual a um lado aqui, 40 ao quadrado, mais o outro, 60
ao quadrado menos 2 vezes 40 vezes 60 vezes cosseno do ângulo entre esses lados, né? Esse é o R quadrado. Então, ó, se eu fizer essa conta, tá vendo? Eu estou calculando esse comprimento R, que é uma informação do vetor, que é um módulo, né? Então a pergunta é, quanto que vale esse ângulo θ aqui, ó? Lembrando que dos dados originais aqui, né, pessoal? É dado alguns ângulos aqui, né, ó. Todo mundo sabe como calcular esse ângulo aí, viu? Aí é trigonometria, né, pessoal, no fundo, né? Vou pôr aqui, ó. Nós estamos tentando calcular esse ângulo aqui, né, ó. Estamos chamando de θ, né? Que é igual a esse aqui, né? Certo? Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Esse aqui é o dado aqui, 25, né? Então aqui vale 25. E aqui também, né? 25. Paralelogramo aí, né, pessoal? Tal que somar os ângulos internos, 360, né? Então, 2θ mais 50, 25 mais 25 igual 360. Tal que θ igual 155. Fazer essa conta aqui, ó. Então é 40 ao quadrado, 60 ao quadrado, mais, aí é 2, 40 vezes 60 vezes 155 cosseno vezes menos o de cima, raiz quadrada. Ah, fazendo a conta lá, vai dar 97,72. Então vamos anotar aqui, ó. O R dá 97, o ponto 72. E aqui, pessoal, ó, newtons. Porque a gente quer saber agora qual que é o apontamento desse vetor. Então, a gente calculou que esse comprimento em azul vale 97,72. Só que agora a gente quer saber ele em relação a uma referência, tem um apontamento, né? Um ângulo, né? Em geral, a gente pode usar põe em preto mesmo. O eixo horizontal ou vertical como referência, né? Então, vamos pôr aqui vamos supor que fosse o eixo horizontal aqui, ó. A pergunta é, qual que é esse ângulo aqui, ó? Vamos chamar de alfa. Quanto que vale o alfa, pessoal? Porque aí sim a gente vai falar qual é o comprimento e para onde ele está apontando, né? Ou seja, estou dando um ângulo em relação a uma referência, né? O comprimento está calculado. A gente pode calcular, vamos criar um outro ângulo aqui, ó. Vou pôr em azul também, para o pessoal enxergar, né? Quanto que vale esse ângulo aqui nesse triângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó. Daqui até aqui. Vamos chamar ele de... Ele chamou de alfa, vamos chamar de beta aqui, então. Quanto que vale esse ângulo beta aqui, ó? Como que a gente calcularia esse ângulo beta? Lei. Lembra? Depois dá uma recordada aí, pessoal. Lei dos senos, lei dos cossenos. Como que seria a lei dos senos aqui, ó? Nesse triângulo aqui que está em destaque de novo, ó. A gente poderia falar que o R sobre seno de θ é igual a Q, né, sobre seno de beta. Lembra disso, pessoal? Vou escrever aqui, ó. R
sobre seno de θ é igual a Q sobre seno de beta. Tal que o seno de beta é igual a Q sobre R seno θ. Tá certo isso? Vamos ver quanto vai dar aqui. 60, 97,72, divide 155 seno vezes o seno de beta dá 0,256. Aí vamos calcular o arc seno. 15,04. 15,04. Mas quem que é esse beta? Vamos olhar a imagem lá de novo, hein? O beta é esse ângulo aqui entre o vetor P e o vetor R, né? Tá? Então, o beta é esse pedacinho aqui, né? Ó, vou pôr em azul aqui. Isso que a gente acabou de calcular, né? Esse aqui é o beta, né? Beta. E esse outro ângulo aqui, ó, é 20, né? Que é um dado ali, né? 20. Tal que o vetor alfa, que vem embaixo aqui, ó, alfa é beta mais 20, alfa igual tá? Tô deixando duas casas aqui, tá, pessoal? Mas em geral, eu vou pedir para vocês sempre deixarem as respostas com duas casas, tá? Então, pessoal, via trigonometria, nós calculamos o comprimento da soma vetorial aqui e calculamos um ângulo de referência, um ângulo alfa, né? Tal que uma forma comum nos livros aí de representar esse vetor é escrita assim, ó, o que eu chamei ali no exercício no enunciado de notação escalar, né? Então, vou anotar aqui, ó. Notação escalar. Que é como a forma simbólica de representar esse vetor que a gente acabou de calcular, né? Uma forma comum que tem nos livros é assim, ó, o vetor R, ele é 97,72, né, que nós calculamos. 72 newtons, não pode esquecer da unidade de medida, o vetor tem unidade de medida, tá, pessoal? Um vetor força, né? E aqui a gente desenha um símbolozinho da orientação dele assim, ó. E ele está orientado assim, ó. Aqui é um ângulo alfa igual a 35,04 graus. Tá? Comum ver nos livros assim, tá bom? Que eu estou chamando vetor. É vetor porque eu estou dando a informação do módulo e para onde ele está apontando, né? Tá? Estou dando a informação do módulo e para onde ele está apontando, em relação a uma referência. Referência horizontal aqui no caso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, aqui entra uma parte de geometria, vamos falar, trigonometria, né? Certo? Tem que recordar aí. Mas é uma forma de fazer a soma vetorial, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Acho que deu para pegar a ideia, né?